Hoje é 7 de julho de 2021, são 16 horas. Nós estamos aqui, Roberto Delmanto e este escriba, com mais uma proposta de estimulação intelectual dos atentos ouvintes, dos atentos partícipes que nós temos, Roberto Delmanto e eu. Isso é posto no nosso site e no YouTube com recomendação, né, Roberto? Agora tem saído que o nosso vídeo é recomendado, o que é muito bom. Excelente, Paulo, muito bom. Porque nós temos aí a certeza de que estamos cooperando, sim, para um debate mais concreto e efetivo, com os 470 mil colegas que nós temos só no estado de São Paulo. E Roberto tem uma proposta para hoje, que é o exame do alento, expectativa de alento trazido pela nova Lei de Segurança Nacional que está por aí, combatendo para se inserir na nossa vida, não, Roberto? E como você é especialista nesse tipo de direito penal, inclusive, porque estudou muito isso, para colocar na nova edição do livro que você expõe quase todo ano a exame dos colegas, você começa, Roberto, você Tá bom. me dá o prazer de ouvir você. O prazer é todo meu, Paulo. E você sabe que durante a ditadura militar brasileira, que durou 21 anos, 21 longos, duros e sofridos anos, de 64 a 85, nós tivemos duas leis de segurança nacional. A primeira foi a Lei 6.620, de 78, que era uma lei mais severa do que a atual. Os civis, incursos na Lei de Segurança Nacional, eram julgados pela Justiça Militar, não pela Justiça Comum, pela Justiça Federal. Qualquer reunião, Paulo, que uma pessoa fizesse na sua casa e que fosse considerada depois subversiva, havia uma pena mínima, mas, ao mesmo tempo, ela era mínima e máxima, era uma pena fixa de 6 meses de reclusão. Não tinha mínimo, não tinha máximo. Você fez uma reunião na sua casa que foi considerada atentatória à Lei de Segurança Nacional, 6 meses de reclusão. E como durante muito tempo o habeas corpus foi suspenso, não tínhamos habeas corpus, eu me lembro de uma cliente francesa, radicada no Brasil, casada com um industrial brasileiro, que ela fez uma reunião na casa dela. E mais tarde essa reunião foi considerada subversiva. Ela foi presa, ficou lá no velho presídio Tiradentes, e a pena era de 6 meses. Só que os 6 meses se passaram, o inquérito não era relatado, não era mandado para a Justiça Militar, não havia habeas corpus. Quando finalmente eu consegui que o inquérito fosse enviado, quando chegou na Justiça Militar, Paulo, ela tinha cumprido o dobro da pena, 1 ano. 1 ano. E não havia se falar naquela época, em plena ditadura, indenização, coisa parecida. Depois nós tivemos uma lei menos drástica, que é a atual, a Lei 7.492, de 83, mais próxima do fim da ditadura, né? Faltavam 2 anos para ele se encerrar. E, na análise que eu e os meus filhos, o Roberto Júnior e o Fábio, fizemos desta lei, que ainda está em vigor, que foi objeto de um capítulo todo da terceira edição das nossas leis especiais comentadas, nós chegamos à conclusão de que ela
além de não ter sido revogada expressamente, ela não era de todo inconstitucional. Haviam artigos não recepcionados pela lei, pela Constituição de 88, mas outros artigos que nós entendemos que eram recepcionados. E veio desde então, e principalmente nos dias atuais, travando-se um debate, não é? Que os artigos sobre a livre manifestação do pensamento, debates entre pessoas que pensam de modo divergente, né? A liberdade de associação para fins ilícitos, nós já entendimos que esses direitos tinham de ser interpretados à luz da Constituição Federal. Já outros artigos da integridade do território nacional, a sua unidade, a proteção ao regime democrático de direito, eram temas que continuam válidos até hoje. Agora, entre as normas que não foram recepcionadas pela Carta Magna de 88, seria que é um absurdo total, no artigo 30 e seguintes, a possibilidade do acusado preso cautelarmente ficar incomunicável por 5 dias, o que é um total absurdo que viola flagrantemente a nossa Constituição. Então, acho que após 37 anos de vigência dessa segunda lei de segurança nacional da ditadura militar, estava na hora de nós termos uma nova lei, né? Porque você sabe, Paulo, todos os países democráticos precisam de ter garantias da sua preservação. Hoje, aqui na América do Sul, raramente há deposição de governos mano-militar através de forças armadas. Os tempos mudaram. A democracia vai sendo corroída por dentro, atacada por dentro, né? Somente nos regimes autoritários, sejam de direita ou de esquerda, onde nós sabemos tem os ataques ao judiciário, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, ataques à imprensa, à advocacia, ao cidadão comum. Então, esse governo autoritário vai se aproximando muito de uma ditadura. Em certo momento, aquela democracia foi corroída por dentro. Então, achei que foi bom este momento e nós pensamos numa nova lei que garanta a segurança das instituições democráticas, mas também garanta a liberdade de expressão, de reunião, os direitos civis da população. Como está agora essa nova lei, Roberto? Em que ponto nós estamos? Ela foi aprovada na Câmara e foi para o Senado. No Senado foram apresentadas várias emendas. E, como você sabe, se as emendas forem apenas no seu aspecto formal, elas não precisam voltar à Câmara dos Deputados. Mas, se houver modificações de cunho material, obrigatoriamente tem de voltar para a Câmara dos Deputados, onde o projeto se iniciou. E depois, evidentemente, poderão haver os vetos presidenciais, que poderão ser derrubados ou não, naquela necessidade de 2/3 dos votos da Câmara e do Senado para a derrubada de um veto do presidente da República. Eu confesso a você, Paulo, que, no geral, uma primeira leitura, cuidadosa, mas ainda uma primeira, eu achei a lei boa, bem melhor que a atual. Uma coisa, alguém já disse, Paulo, não sei se foi o padre Vieira, que em toda coisa boa pode haver um aspecto ruim, e vice-versa. Em toda coisa ruim, você pode encontrar algo bom. E nesta lei que está se pretendendo agora revogar expressamente e substituir por esse projeto, eu saliento a vocês que tinham 2 artigos que eu acho que eram importantes de ser reproduzidos ou adequados.
porque eles justamente no primeiro e no segundo artigos, eles limitavam o que é crime contra a segurança nacional e o que é crime comum. Então, no artigo 1º, a atual lei diz que os crimes contra a segurança nacional são aqueles que levam ou expõem a perigo de lesão, 2 pontos. A integridade do território nacional e a soberania nacional. Inciso 1º. O regime representativo e democrático. A federação e o Estado de Direito. Inciso 2. 3. A pessoa dos chefes dos poderes da União. E no artigo 2º, ele dizia: se o crime previsto na Lei de Segurança for também previsto no Código Penal, deve-se levar em conta esse conceito do artigo 1º. Né? Se não tiver, não expuser a lesão, ou a perigo de lesão, a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União, não há crime contra a segurança nacional. Tá certo? E eles optaram... Pois não, Paulo. Eu ia tecer alguma consideração sobre... Vou ser elegante. Uma hipotética expectativa de que o nosso presidente possa querer aproveitar-se de um ou outro dispositivo da lei em vigor para fazer calar o povo brasileiro. Você vê alguma possibilidade disso, Roberto? Olha, nessa lei que eu vou começar a analisar agora com você, são cerca de 17 artigos, né? Eu não vi esse perigo. Acho que há umas ressalvas, inclusive, importantes. Tá? Outra... Então, eu achei que faltou isso, né? Porque esses 2 primeiros artigos da atual lei estabeleciam um limite. Né? Então, para aplicação do Código da Lei de Segurança Nacional, precisa ver a motivação e os objetivos do agente, a lesão real potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo 1º. Então, era uma limitação interessante. Né? Fora disso, não é crime contra a segurança nacional. A outra novidade, eles resolveram incorporar essa nova lei ao Código Penal, abrindo um título 12 no Código Penal, chamado dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí tem vários capítulos. O capítulo 1º trata dos crimes contra a soberania nacional. E o seu artigo 359, 1, porque está continuando o que tinha no Código Penal, nós tínhamos até o artigo 359, negociar com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Aumente-se a pena de metade até o dobro se a guerra for declarada, em decorrência das condutas previstas no caput do artigo. E parágrafo 2º. Se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro, a pena já é aumentada de 4 a 12 anos. Né? Este, possivelmente, é um dos crimes mais graves previstos na lei. Né? Ela fala em atos típicos de guerra, é um tipo um pouco aberto, né, Paulo? O que são atos típicos de guerra? Né? Na prática, nós sabemos, né? Mas talvez pudesse esse artigo ser melhor explicitado. Né? Você fazer uma invectiva contra o país... precisaria, eu acho, ter uma ação concreta de natureza bélica, de natureza militar. Né? Eu achei esse artigo bom. Né? Muitos podem achar até a pena
no CAP 3, 8 anos, e se houver guerra, ou se tiver o fim de submeter parte do território nacional, ou todo o território, ao domínio da soberania de outro país, vai de 4 a 12 anos. Né? Já é um crime qualificado. Mas nós já sabemos, né, Paulo, é melhor você ter uma pena razoável e certa do que ter exageros de pena que, na prática, não se viabilizam. Né? Pois é. A hipótese disso acontecer ao Brasil é muito remota, não, Roberto? Graças a Deus, nós somos um país pacífico e convivemos bem com os nossos vizinhos, né? Pois é. Apesar dos desastres da recente, da atual, até há pouco tempo, diplomacia brasileira, né? Que fazia investidas contra a Argentina, contra a Venezuela e contra os países, né? Quebrando aquela nossa tradição que vem lá dos Rio Brancos, de conciliação, não é? De harmonia, de diálogo, né? Mas é muito raro, graças a Deus, isso, né, Paulo? Pois é. Você vê alguma infração em prospecto nessa lei nova com maior possibilidade de tipificação nos tempos que vêm por aí no Brasil? Olha, Paulo, são vários artigos. Você vai ver artigos que estão acontecendo mais no momento, né? Essa publicidade enganosa através de robôs, atrapalhando tentando alterar as eleições, né? Mas eu gostaria de continuar assim. A gente não vai poder fazer num dia só, seguir esta, para eu não me perder esta, sim. tá certo? Então, nós teríamos depois o artigo 359J, que chama-se atentado à integridade nacional. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Né? Aí seria já um movimento não ligado a um país estrangeiro, mas um movimento para querer separar, digamos, como já se falaram alguns radicais no passado, vão separar o sul do Brasil do norte e do nordeste. Né? Você precisaria ter uma violência, uma grave ameaça, logicamente física. A lei aí não explica bem, acho que podia... A que pessoa, né? Tem de ser uma pessoa que tenha a relevância, né, para poder permitir-se que essa finalidade de desmembramento seja feita. Né? Uma violência ou grave ameaça a qualquer pessoa, a mim, a você, somos advogados, leigos, né? Mas é um crime grave também. Você pratica violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. E você veja que na América Latina, né, a Espanha, né, todos os países colonizados toda a região colonizada pela Espanha se dividiram em pequenos países, né, nossos vizinhos. Sim. E nós conseguimos manter, né, Paulo? Eu acho que uma das grandes coisas do Brasil, que nós conseguimos manter essa nossa imensa região, essa nossa integridade nacional. Então, este crime, que é a reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência, esse daí seria um atentado à integridade nacional, querer dividir o Brasil, né? Que é uma coisa também muito grave. Né? Depois nós temos, ainda nesse capítulo que nós estamos falando, que são dos crimes contra a soberania nacional, que chama-se espionagem, é o 39K. Entregar a governo estrangeiro ou seus agentes, ou a organização criminosa estrangeira, isso eu achei um exagero, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que é o elemento normativo do tipo, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos, nos termos da lei, é uma lei penal em branco. Você sabe que nós temos documentos de várias categorias. Aqui seriam só os documentos secretos ou ultrasecretos. E tem um outro elemento normativo, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação
da ordem constitucional ou à soberania nacional. Pena de reclusão de 3 a 12 anos. A única coisa que eu não entendi bem, não me convenci, você entregar um governo estrangeiro aos seus agentes, os espiões, né? Ser um espião, documento, informação, secreta, ultra secreta, tudo bem. Agora, a uma organização criminosa estrangeira, estar entregando, por exemplo, a máfia italiana, acho que isso aí ficou meio fora de contexto. Tá? E, parágrafo primeiro, uma figura equiparada, incorre na mesma pena quem presta auxílio ao espião, conhecendo essa circunstância, para subtraí-lo à ação da autoridade pública. É uma espécie que nós temos do favorecimento pessoal, né? Na lei, na nossa lei, né? Que você auxilia a subtrair-se à ação de autoridade pública o autor de crime, quem é considerado, aqui que é combinada a pena de reclusão, né? Só que aqui a pena é mais grave, né? E eu, no nosso código, que agora finalmente para a 10ª edição está no prelo, já estamos vendo a capa, acho que em setembro ela sai. Nós levantamos uma questão que ninguém levantou, nesse favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair a ação de autoridade, a ação de autoridade pública, autor de crime. Nós achamos que com essa redação, e o direito penal, como nós sabemos, deve ser interpretado restritivamente, precisaria ser, para ser crime, seria uma condenação transitada em julgado. Sim. Mas hoje, a jurisprudência considera ceder auxílio a um que está foragido de uma prisão cautelar, isso já está em curso. Mas, logicamente, você incorre na mesma pena quem presta auxílio ao espião, conhecendo essa circunstância para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Você precisa conhecer que ele é um espião, né? Agora, achei que também a pena de quem auxilia a subtração, a fuga, devia ser menor do que aquela para o próprio espião. E o parágrafo 2º. Se o documento dado ou informação é transmitido com violação do dever de sigilo, aí seria o funcionário público, né? O membro do departamento encarregado desse sigilo, né? Ele viola o dever de sigilo, já é um crime qualificado, uma reclusão de 6 a 15 anos, e eu entendo que é um crime próprio, né? Porque só pode violar o dever de sigilo quem está adstrito a ele, não é? Por último, Paulo, ainda no parágrafo 3º, facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos nesse artigo, né, que é a invasão por país estrangeiro, a subdivisão do país, a espionagem, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou de qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informações. Aí a pena já é bem menor, detenção de 1 a 4 anos, admitindo, portanto, a suspensão condicional do processo e as penas alternativas. E um que eu achei, agora, Paulo, você me perguntou o que poderia, digamos assim, preservar os nossos direitos como pessoa, como brasileiros. Eu achei muito importante, o parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Quer dizer, se o agente comunica, entrega, publica informações ou documentos com a finalidade de expor a prática de um crime que está sendo praticado ou uma violação de direitos humanos, não constitui delito. Eu achei esse ponto muito importante, Paulo. Isso aí tem alguma ligação com a antiga Lei de Segurança Nacional? Porque é uma coisa muito curiosa a nossa relação, não é, Roberto? Você
é continuador ou sucessor de um dos maiores criminalistas que essa nação já teve, o Dante Delmanto, não é? Obrigado, Paulo. Que eu tive a honra de conhecer quando eu começava a amadurecer. Eu ainda peguei um pedaço bom da convivência com Dante Delmanto. Mas E você me perdoe, não posso deixar, você foi idealizador da maior homenagem póstuma que meu pai recebeu, que foi a autorização do Tribunal de Justiça para a colocação do busto dele no antigo Tribunal do Júri. Hoje, no plenário, hoje o Museu do Tribunal de Justiça, só existe um advogado, que é ele, e um promotor, com todos os méritos que é Ibrahim Nobre. pois é, Então, e o busto do seu pai, nós vimos sendo forjado na velha alternativa do bronze forjado no chão, né? Na terra. Aquilo você foi me lembrou, forjado sobre árvores incendiadas, árvores clássicas, inclusive. Eu vi o busto do seu pai sendo forjado no bronze avermelhado, no solo, à medida da velha forja, que hoje não existe mais. Não é? Nós vimos. Eu tenho viu? ainda, viu, Roberto? Eu tenho ainda fotos daquele tempo, o busto do seu pai sendo feito aos pouquinhos, no chão, Você no me, terreno. você me levou uma vez lá para ver, eu estive com você lá. Pois é, os filhos eram pequenos, né, Roberto? Verdade, Paulo. Que Hoje coisa são linda. todos doutores, né? Mas a vida Pois, é assim mesmo. pois então, mas eu lembro disso aí, da velha Lei de Segurança Nacional, porque o seu pai, naquele tempo, antes da guerra de 45, Uhum. na Segunda Guerra Mundial, o seu pai interveio para a liberação de muitos alemães que haviam sido recolhidos presos no Brasil sob uma expectativa remotíssima de espionagem a favor da Alemanha. O seu pai libertou gente muito ligada à minha família daquele tempo. Você me De, contou mesmo. pois é, que depois, coisa curiosa, depois esses alemães que foram justamente libertados, porque não tinham coisa alguma a ver com o regime hitlerista inventado no resto do mundo. Esses alemães foram radicar-se lá em Campos do Jordão, alguns deles, não é? É. Esse pessoal de Campos do Jordão, Paulo, eles estavam no navio, né? E esse navio estava no Porto de Santos, foi apreendido, e eles foram Chamava-se levados Vinduque o navio. e Vinduque. foram para Campos do Jordão. E lá, por exemplo, o maître do navio ficou o maître do grande hotel que estava arrendado. Um industrial, um empresário importante arrendou o hotel, o seu Hans. O cozinheiro-chefe virou cozinheiro-chefe. Acabou a guerra, nunca mais voltaram, adoraram o Brasil, constituíram famílias agora. Isso está na história de Campos do Jordão, né? Pois então, e forjaram moças lindas, de olhos Nossa, verdes e azuis, que hoje nossa, elas abrilhantam a sem dúvida. poesia de Campos do Jordão, que você conhece bem aquela terra, você tem casa lá, não é, Roberto? Há muitos anos. E, Paulo, naquela época havia, o meu pai contava, né? Eu publiquei dois, naquele livro Coragem, que foi um livro dos tempos da ditadura militar. Eu fiz um artigo meu sobre a ditadura militar de 64 a 85, mas falei também, que me abriram a possibilidade, da ditadura getulista. E nessa ditadura getulista, o meu pai ia de trem para defender os acusados no Tribunal de Segurança Nacional, que ficava no Rio de Janeiro. Ele ia de noturno pela Paulista, que era uma ótima companhia.
E o Getúlio era muito hábil, porque, além da polícia política, que tinha no Felinto Miller o seu carrasco, era uma polícia violenta, né? Nós sabemos o que fizeram com Henri Berger, comunista, que era cliente de Sobral Pinto, grande cidadão, grande advogado, totalmente anticomunista, que ele, o cliente era torturado no cárcere, tudo que ele pedia era negado, e ele teve aquele insight pelo qual ele entrou para a história da advocacia criminal brasileira, que foi invocar em favor do cliente a lei de proteção aos animais, né? Sim, claro. Os jovens podem não saber nisso, mas isso foi Sobral Pinto. Mas havia uma perseguição, inclusive, se você tivesse nacionalidade... Bom, os clubes tiveram de mudar, né? O Palestra Itália, que em italiano significa Estado Itália, teve de virar Palmeiras. O Pinheiros, que era Germânia, teve de virar Pinheiros. E as pessoas eram abordadas na rua. Se você tivesse descendência ou fosse um italiano, não falasse bem português, você era abordado. Inclusive, você sabe que as piadas acima dos advogados criminalistas são sempre elogiosas, né? Elas são peculiares. E contavam, então, na época, que lá o agente da segurança do DOPS aqui em São Paulo, na Praça do Patriarca, falava: o senhor, quem é o senhor? Qual é a sua profissão? Eu sou marceneiro, o outro, eu sou comerciário, eu sou bancário. Um outro lá, aflito, eu sou testemunha do doutor Marré. Era uma piada, né? Pois é. Porque eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de alguma coisa correspondente a isso. Seu pai atuando. Em 1950, 45, 47, eu cheguei a ver alguma coisa lá em Santos quando eu era garotão, ainda em 45, quando as cortinas das casas eram protegidas por panos pretos de medo dos bombardeios nazistas. Eu tinha o quê? Uns 10, 12 anos, recordo bem disso aí. Mas foi um tempo em que a velha lei de segurança nacional foi ativada, não? Com Filinto Miller. Miller, não é, Roberto? Miller. E você sabe, Paulo, então havia essa perseguição. E só fazer, logicamente, essas piadas relacionadas a advogados, nós somos muitas vezes dela, tem um fundo de elogio, né? Porque Marré Júnior foi um dos maiores criminalistas que o país já teve, um homem de absoluta idoneidade, mestre do meu pai, com quem meu pai aprendeu advogado durante 9 anos, mas fazia essa piada, como ele ganhava, como meu pai também veio a ganhar. A maioria dos júris, essa é a testemunha se precisar, tem a testemunha do doutor Marré. Era uma brincadeira, mas dá para ver como era a situação da época, né? Vamos prosseguindo, Paulo? No capítulo 2, chama-se dos crimes contra as instituições democráticas. Você vê que o novo projeto começa dos crimes mais graves. E diz o artigo 359-L do Código Penal: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quando nós vimos essas manifestações aí, vamos fechar o Supremo, vamos mandar lá, como disse uma vez um filho do Bolsonaro, basta uma viatura, um jipe e um cabo, né? É grave esse crime, mas precisa ter o emprego de violência ou uma grave ameaça, não é qualquer ameaça de natureza não grave ou até jocosa, mas é um crime que é um crime punido no aspecto da tentativa, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Nós temos alguma coisa consonante com isso hoje?
Olha, Paulo, assim, de primeiro momento, não me estou atentando, não estou me lembrando. Mas eu achei esse é um crime tentado, uma tentativa que se pôde. Acho que faltou, outra vez, dizer a quem é feita essa grave ameaça, né? Logicamente, tem de ser alguma pessoa que tenha a responsabilidade pelo Estado Democrático de Direito, né? Que exerça poderes constitucionais. Então, você tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo, né? Diminuindo o exercício dos poderes constitucionais. É uma Por pena de reclusão. exemplo, Roberto, hoje eu estou meio com a cabeça meio complicada. Por exemplo, ameaçar a convocação das Forças Armadas para que elas interfiram ou intervenham na Suprema Corte, no sentido de positivar uma ou outra alternativa que não seja simpática à presidência da República, isso poderia ser incorporado a um aspecto violentando a nova lei, se e quando ela estivesse em vigor, por exemplo, a nova. Olha, Paulo, eu acho que aí teria de ser a tentativa de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, impedir que a Câmara Federal funcione, que o Senado funcione, que o Supremo, o STJ funcionem, não é? Não seria, não teria de ter essa limitação, né? Você tenta impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, né? E nós temos visto isso, né? Essas manifestações de extrema-direita, depois que o Supremo tomou aquela iniciativa tão combatida pelos formalistas do direito penal, processual penal, o Supremo não poderia, ele mesmo, requisitar a instauração de inquérito e presidir o inquérito. A verdade é que aquilo teve um certo arrefecimento, porque estava sendo fora do controle, né, Paulo? Aquilo estava, aquelas manifestações, às vezes com a presença do próprio presidente da República, de altas autoridades, ministros, né? Vamos fechar o STF, vamos prender o STF, né? Golpe militar com Bolsonaro no poder, ou golpe militar. Quer dizer... Vamos convocar as Forças Armadas. Exatamente. Para agora, repor a ordem. Vai haver um outro delito aqui, que nós vamos mais tarde analisar, que é você provocar essa animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Aí é um crime específico, né? Mas eu achei também esse muito bom, esse artigo, né? E é uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É um crime tentado, mas de muita gravidade. E temos, finalmente, nesse capítulo, o nome jurídico, o nome juris é golpe de Estado. Artigo 359-M do Código Penal. Tentar depor, mais uma vez, é um crime punido. A tentativa já é o próprio crime, já é a própria consumação. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, aí é uma tentativa de um golpe de Estado, não é? Por meio de uma violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído, né? E é uma coisa que eu espero que não aconteça, porque nós temos ouvido manifestações do presidente da República. Outro dia, há poucos dias, ele falou: em 22 eu entrego a faixa presidencial a quem ganhar as eleições. Desde que essas eleições sejam justas e auditáveis pelo tal do voto que eles querem fazer. Você vota na urna eletrônica, que é aplaudida no mundo inteiro. Nunca houve a constatação de nenhuma fraude, né? Mas aí depois
você recebe a confirmação do seu voto, que está certa, você já viu na urna que está, e você deposita numa outra que vai ser auditável. Não sei quem é que vai manter o sigilo dessa auditagem. Então, ele já está avisando. Eu respeito as eleições, desde que não haja fraude. E, para não haver fraude, é preciso que tenha a comprovação do voto escrito auditável por uma auditoria independente. Então, você veja que é bom ter um artigo como esse, né, Paulo? Você acha que essa lei já vai estar em vigência quando nós tivermos novas eleições? Eu espero que sim, Paulo, mas eu tenho aí que a Câmara foi bem. O Senado não me parece que vão mexer tanto. Eu tive uma leitura nessas emendas, né? Agora, o Bolsonaro, algumas coisas ele vai vetar, né? Algumas coisas ele vai vetar. Vamos ver se o veto. Eu acho que é uma discussão longa. O Senado convocou diversas entidades, mas eu estranhei, ele não convidou a OAB para participar dos debates. Devia ter convidado, na verdade. Não convidou a OAB. Mas ainda é um processo longo. Se o Senado não fizer modificações de aspecto material, vai para a sanção do presidente. Se o que ele vetar, para derrubar, precisa dos 2/3. Se o Senado resolver mexer, né, alterar materialmente algum artigo, acrescentar artigo, vai voltar para a Câmara. Eu acho que é um processo longo. Acho que uma lei dessas não pode ser aprovada assodadamente, né? É uma lei importante, mas eu acredito que até lá nós vamos ter uma nova lei de segurança nacional que, de um lado, preserve a nossa democracia e, do outro lado, preserve as nossas liberdades públicas, né? Eu digo que o presidente, num certo aspecto, está num pensamento que eu consideraria como uma antevisão de um problema que ele possa ter. Se isso se concretizasse, ele estaria em curso no golpe de Estado. Quer dizer, amanhã foi eleito Lula, ou um da terceira via, que eles ainda não descobriram quem pode ser a figura, né? E ele não dá posse, né? Ele tenta, não autoriza, né? Então, eu acho que é o governo que foi constituído, né? Aí seria o governo até que já tomou posse. Depois, prosseguindo, Paulo, no capítulo 3, nós temos outro capítulo dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, aí especificamente no processo. Então, artigo 359-N, impedir ou perturbar. Ou se impede ou se perturba a eleição ou aferição do seu resultado, mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Né? Eles estão baseando no que é hoje, e eu acredito que vai continuar, a urna eletrônica. Né? Porque esse projeto do voto impresso, para mim, isso é uma regressão. Então, você impede ou perturba ou o dia da eleição, ou a aferição do resultado, violando indevidamente mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação, é uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E no artigo 359, nós temos um que eu acho que esse o Bolsonaro vai estar, se for aprovado, vai ficar tentado a vetar. Comunicação enganosa em massa. Você lembra o que aconteceu na última eleição, que se descobriu, né? Robôs, né? Mandando assim milhares, centenas de milhares de comunicações, de fake news, atacando fulano ou ciclano. E agora prevê esse artigo 359-A promover, quer dizer, você dá iniciativa, impulso ao processo, ou financia, pessoalmente ou por intermédio da pessoa, um laranja aí, mediante uso de expediente não fornecido
diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que você sabe e verídicos, capazes de comprometer o processo eleitoral. Então, você promove ou financia, e descobriu-se que teria havido financiamentos na última eleição até vindos do exterior, de brasileiros residentes no exterior, pessoalmente por interesse da pessoa, uma campanha ou iniciativa para disseminar fatos que você sabe inverídicos. Então, você tem esse conhecimento de que são inverídicos, né? Se você agir culposamente, não é? E que alguma coisa em torno de 600 mil e-mails. Exatamente. Né? Precisa caixa para fazer isso, não é, Roberto? Nossa, muito, né? Precisa muito dinheiro. A preocupação desse velho escriba, é no sentido de que se esteja buscando, quiçá, um amealhamento muito grande de dinheiros exatamente para partir para esse tipo de guerra tecnológica, né? Claro. Vai acontecer, não, Roberto? Já aconteceu na última eleição, né, Paulo? Pois então, mas agora vai ser multiplicado, porque as coisas estão mais eficazes, não é? Os políticos, alguns políticos devem estar muito tentados a fazer caixa, não, Roberto? Sem dúvida. E, Paulo, ela tem de ser para objetivo de disseminar, propagar fatos que sabem verídicos e tem o elemento normativo do tipo, capaz de comprometer o processo eleitoral. Não é qualquer fake news, né, que não tenha esse objetivo que vai configurar o tipo. A pena vai à reclusão de 1 a 5 anos e multa, e aí cabe também, é um dos poucos que cabe, é o segundo que eu estou analisando, que cabe a suspensão condicional do processo. Não, dependendo da pena aplicada, se for mais de 4 anos, não há substituição por penas alternativas, né? Aliás, também não caberia, porque até caberia, porque aqui não é violência, nem ameaça grave. Roberto, você sabe que eu estou pensando nisso aí, ou trazendo isso à cogitação, porque a lei está em tramitação, o projeto, não é? Isso. Com essas mudanças daqui para lá, de lá para cá, que você conhece muito melhor que eu. Eu tenho a sensação, viu, Roberto, de que vai haver a tentativa de moderar a tramitação desse projeto para que ele não se transforme em lei a ponto de regulamentar esse tipo de atividade. Porque se, quando isso se transformar em lei, há alguma coisa correspondente também a prazo de vigência, não é, Roberto? Claro. É possível que haja tentativa de ponderar o prazo de vigência da lei para depois das eleições. Pode ser, né, Paulo? É possível isso? Olha, Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Na emenda no Senado já foram apresentadas 17 emendas. Algumas boas, outras ruins, e o relator também apresentou outras emendas. Ele foi contra esses 17, entendo que teriam aspectos materiais, implicaria na volta à Câmara, mas é o que eu falei para você, né? Se fala tanto mal do Legislativo, mas eu não vi, Paulo, nem na Câmara que aprovou esse projeto, e nem nessas emendas que eu li todas ainda hoje de manhã, que fossem assim, no sentido de abolir, de não apoiar, de não ratificar esses artigos propostos pela Câmara. Eu acho que o perigo maior vai ser, quando ela for aprovada, os vetos presidenciais, não é? Eu acho que um tipo de propaganda enganosa é um daqueles que um governo autoritário, como nós temos, está inclinado a vetar.
E você sabe, o veto vai ser sempre... precisa ter 2/3 da maioria, não é fácil. Não é? Mas este governo, com todo autoritarismo, tem tido, volta e meia, leis, artigos de lei, que ele vetou os vetos derrubados. Não é? Então, nós temos de confiar nas instituições democráticas, né, Paulo? Ô, Roberto, o Pois não. livro que vocês estão prestes a colocar em circulação, a atualização do Código Penal de vocês, cuida desses aspectos? Não, você sabe que bom, além de ser apenas um projeto, nós analisamos a atual lei de segurança nacional, essa lei que é de 68, de 78, final da ditadura, nós analisamos nas leis penais especiais comentadas. Né? Código Penal, não. Código Penal, nós estamos pegando todas essas últimas leis que foram, este ano, final do ano passado, que alteraram o Código Penal. Muito bom. E, Roberto, o que você tem mais a dizer sobre... Bom, nesse capítulo, Paulo, se nós tivermos ainda algum tempo, tem mais 2 artigos. É interessante os nomes em júris, eu gostei. Violência política, é o artigo 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, quer dizer, é bem amplo. Mais uma vez, agora, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É uma reclusão de 3 a 6 anos. Né? É um artigo que me pareceu tem esses elementos normativos, precisa ser em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, mas é uma garantia do exercício dos direitos políticos. Me pareceu, em princípio, um artigo bom. E, finalmente, Paulo, no artigo 359, que eles estão chamando de ação penal privada subsidiária. Nós sabemos que tanto a Constituição como o nosso Código de Processo Penal admitem ação penal subsidiária. Se o Ministério Público se queda inerte, né? Não é se ele pediu uma diligência, foi deferido, mas ele, digamos aí, deixa ali um inquérito na gaveta, cabe a ação penal subsidiária da vítima, do ofendido ou seu representante legal. Aqui eles estão querendo admitir a ação penal privada subsidiária por iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional. Se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei, oferecendo a denúncia ou ordenando o arquivamento do inquérito. Aqui é uma imprecisão que a gente vê muito na imprensa, né? Eu sempre digo, promotor não ordena nada, né? Promotor pede, requisita, quem ordena é o juiz. Na verdade, se quiser oferecer a denúncia ou requerendo o arquivamento do inquérito. Mas precisa haver essa necessária a comprovação de uma inércia não justificável da parte do promotor, né? Eu achei interessante também, né? Não fica só na mão do Ministério Público, são todas as ações aqui públicas incondicionadas. Um partido político pode, se o Ministério Público, no caso federal, que vai ser sempre, não age, ele pode agir. Então, esse aqui, Paulo, nós vimos os 3 primeiros capítulos, tá? E fico à sua disposição para nós continuarmos. Não sei se nós temos tempo ainda hoje. Nós Senão estamos nos minutos finais tá bom, da Paulo. nossa permissão. Você sabe que, de vez em quando, eu acordo com uma série de problemas que eu não consigo resolver. Eu sou um criador de problemas para a minha própria cabeça. Depois eu fico num estado de perplexidade. Essa questão correspondente a crimes contra a segurança nacional, ou na lei vigente, ou mesmo naquela a viger,
nos próximos tempos que vem por aí, me cria alguns problemas. Por exemplo, na hipótese de vulneração abstrata de um dispositivo do tipo, quais são as autoridades capacitadas ao impulso primeiro para a apuração de violação hipotética de um dispositivo da Lei de Segurança, ou nessa vigência, ou na outra que vem por aí? Quem pode? O Ministério Público Federal. O Supremo já pacificou o entendimento de que, mesmo na atual lei, a competência para julgar civis em cursos na Lei de Segurança Nacional é o Ministério Público Federal. Eu acho que a ele cabe essa iniciativa. Com essa ressalva que, se for aprovada, né, que é uma reprodução, de certa maneira, paralela ao que já consta na Constituição e no Código Penal da ação privada subsidiária da pública, né, pela vítima ou pelo ofendido, aqui para o partido político, né? Me parece que seria só o Ministério Público Federal, se a competência era a Justiça Federal, não é? Pois é. O que me deixou com a cabeça meio em estado de compulsão hoje de manhã, eu acordei pensando no papel do advogado-geral da União. Não é? Qual é o papel que o advogado-geral da União tem ou teria na hipótese de violação hipotética de um dispositivo da Lei de Segurança Nacional, hoje ou na lei a viger, porque isso vai surgir? O que ele pode fazer, o que ele deve fazer? Ele é advogado do presidente ou é advogado da União? Ele é mandatário do presidente, na hipótese do presidente, como pessoa física, ser vulnerado, ou ele tem que esperar que o Ministério Público Federal impulsione esse tipo de atividade no sentido de proteger o presidente enquanto tal? Porque isso pode surgir. Eu acordei pensando nisso hoje de manhã. E ele vai ser... Ele foi discutível quando ele impetrou habeas corpus, né, como advogado em favor do presidente da República, né? Ele não pode fazer isso. Mas fez. E ele está... O Bolsonaro já declarou para ministro, já se tornou público, que ele vai ser o indicado para a vaga do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, ao sair, dizendo que ele acha que, se for o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República, que ele acha que os dois seriam ótimos substitutos dele. Quer dizer, ele deu, de certa maneira, um aval. Ele é evangélico, não há dúvidas do caráter dele, né? Tem cultura, reúne requisitos para ser. Agora, você fica sempre preocupado, né, Paulo? Se ele vai realmente, se ele for nomeado e for aprovado pelo Senado, vai ter oposição, se ele vai se deixar tomar por aquela aura que o Supremo Tribunal Federal historicamente sempre manteve, que quando você entra lá, você esquece quem nomeou, né? Porque o seu cargo é vitalício, né? Por isso é uma crítica que muitos fazem, que eu faço contra essa tentativa. Vamos limitar o mandato do ministro do Supremo. Não pode fazer isso. Aí ele começa a não ser mais independente, né, Paulo? Pois então, vamos nesses minutos finais. Nós prosseguiremos na próxima quarta-feira sobre isso, não é, Roberto? Nós temos ainda, Paulo, artigos sobre a sabotagem, atentado ao direito de manifestação, temos disposições comuns, né? Temos bastante coisa ainda para falar, né? Modificações
nos crimes contra a honra. E depois, se for o caso, acho que numa próxima vez nós terminamos essa análise, sucinta, mas na medida do possível cuidadosa, podemos depois, eventualmente, começar a discutir essas emendas, né, que estão sendo apresentadas. Algumas eu já li, achei boas, outras não, mas eu digo a você, é muito difícil fazer uma lei, Paulo. Quando eu tive 10 anos na Associação dos Advogados, muitas vezes a gente recebia projetos, tinha que modificar, porque você tem de pensar abstratamente em situações que poderão ocorrer ou não ocorrer. Mas eu digo a você que eu fiquei otimista. Eu achei a lei, no seu geral, boa. Na Câmara, o Senado, não estou vendo modificações assim que possam aí comprometer. Eu acho que o problema vai ser o veto presidencial. Essa publicação enganosa, porque esse pessoal que dependeu disso, que depende, né, Paulo? Acabar com esses robôs, né? Pois é, para nós encerrarmos isso dentro desse tempinho que nos resta, nós ficamos, num certo sentido, emocionados quanto a essa expectativa de quem seria o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, escolhido pelo presidente da República, porque é uma indicação importantíssima, não, Roberto? Talvez um dos postos mais importantes que a nação tem é o provimento dessa cadeira que está a se vagar e que tem no ministro Marco Aurélio uma criatura extraordinária, não, Roberto? Um dos grandes ministros que passaram, ele vai se aposentar na segunda-feira que vem, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não tenho dúvida disso. Nós admiramos. É uma criatura que nós dois gostaríamos de abraçar com muita profusão, não é, Roberto? Nós todos, advogados. E nós fizemos uma reunião semana passada, porque há um grupo muito grande de advogados aqui em São Paulo. Eu encontrei alguns locais para saídos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, onde você se formou, você, Celso e outros advogados da sua família. E a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em peso, está a conflitar ou a indicar a pessoa do José Rogério Cruz e Tucci. Exatamente. Para ocupar essa cadeira a se vagar, não é? E há um abaixo-assinado com 13.000, 14.000 assinaturas nesse sentido. Seria uma indicação muito boa. Maravilhosa. Maravilhosa. Seria nós todos apoiaríamos, estamos apoiando, mas infelizmente ele próprio, aí como você entrevistou, ele achou que era muito difícil, porque ele preenche toda a parte jurídica, mas tem essa parte política, né, Paulo? Não é? Pois é, o presidente ficar uma pessoa menos qualificada, mas que seja, como ele falou, uma vez ele chegou a falar dessas impropriedades que ele fala, eu quero alguém que eu possa tomar uma cerveja com ele no fim de semana, né? Não ia ser o Zé Rogério, né? Pois é. Alguém até disse, só para nós encerrarmos essa manifestação nossa, que é muito amorosa para o Zé Rogério. Alguém disse, Zé Rogério, você é muito tímido. Você não pode ser tímido. Dizer, mas Paulo Sérgio, eu não posso dizer que eu sou qualificado, eu preciso esperar que alguém se lembre de mim. Claro. Não é? A criatura magnífica, vamos esperar que o novo ministro, quando for aí o nosso advogado-geral da União,
seja suficientemente adequado ao cargo, né? E parece que ele é competente, é estudioso, é valente, tem uma Paulo, preferência. eu acho que o Zé Rogério só teria chance se a primeira indicação, que o Bolsonaro já deixou nas entrelinhas, se por acaso o André Mendonça for recusado, vai o Aras. De repente, se o segundo aí tem de pensar no nome não político, mas jurídico. Agora, você sabe que na história do Supremo parece que só 2 vezes no governo, se não me engano, do Floriano Peixoto, acho que foi Floriano Peixoto, que houve 2 recusas, né? O resto nunca, porque é uma indicação política, né? Se o presidente tiver a maioria no Senado, passa, né, Paulo? Pois é, tem. E nós perdemos o Celso de Mello e agora estamos perdendo o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Os 2 maiores juízes do Supremo foram, né? Então. Agora acho que o lugar deles está sendo muito bem preenchido pelo Gilmar Mendes, que ele é tão ofendido, tão atiram contra ele de todos os lados, mas ele é um homem de uma coragem, não é? Ele é um homem que eu admiro, como eu já disse a você, elogiando a sua coragem. Eu também acho isso. Aristóteles dizia que a coragem é a primeira das virtudes humanas, porque é que garante as outras. Se você não tiver coragem, você não pode exercer as outras virtudes, não é? Pois é, eu tenho assistido de madrugada, eu durmo muito pouco. De madrugada eu assisto a uma série de televisão lá, que é um conflito entre os turcos, os islamitas, Deus e Alá. Né? E há esse combate entre os seguidores de Alá e os seguidores islamitas, aquela coisa toda, aquela confusão terrível entre os deificantes. Então, eles terminam cada série ou cada cena lá na TV em que um dos derviches diz ao outro, se Deus permitir, e faz assim, né? Então, se Deus permitir, vai o André, que ele é evangélico, Deus está do lado dele, né? Se Deus não quiser, vai o protegido de Alá. E que briguem lá em cima. Não? Tá certo, Paulo. E que seja o futuro ministro um bom ministro, né? Porque o Supremo está continua sofrendo um fogo cerrado, né? E a hora que caiu o Supremo, tirarem 2, 3 ministros com medidas mano-militares, acabou a democracia, né? Mas isso, se Deus quiser, não vai acontecer, né? Deus permita. Sem dúvida. Um abraço a você. Até a próxima quarta. E lá vá. E lá vá. Tchau, até logo. Tchau.